Olá, meus amigos. Olha, a segunda-feira foi bastante complicada aqui na nossa região. Começou a chuva de manhã e foi se avolumando durante o dia. O carnaval no Morro dos Conventos acabou sendo cancelado. A administração municipal tinha tudo preparado, assessoria de comunicação, Sandrinho Ramos, Secretaria de Obras, Sonorização, enfim, teve que ser cancelado. Mas o pior estava para vir na noite de segunda-feira. Foi realmente de segunda para terça, uma noite muito complicada. Choveu muito forte. Aqui no Arroio de Silva, por exemplo, foi o lugar que mais choveu na nossa região. Nós tivemos ruas do centro completamente alagadas, uma coisa absurda, inclusive com a invasão de águas em comércios e residências no centro da cidade. Em Araranguá também não foi muito diferente. Tivemos vários alagamentos em várias ruas, na Jorge Lacerda, em outras ruas. Um muro de uma residência acabou caindo, enfim. Teve interdição da Avenida 15 de Novembro, a água subiu na 15 de Novembro, enfim. E a situação ficou bem caótica em vários pontos de Araranguá durante a noite. No dia de hoje, pela manhã, eu estive por volta das 6 horas da manhã no Rio Araranguá. Você pode olhar aqui embaixo que eu vou postar depois alguns vídeos também que eu fiz hoje pela manhã. A situação era preocupante, na verdade. O rio estava a poucos centímetros de sair da sua calha, por exemplo, do lado da Rui Barbosa. E lá do outro lado, do bairro Barranca também. Na Barranca também havia preocupação. Eu tenho um vídeo aqui que vocês podem ver. O Rogério Pesce, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araranguá, estava lá com um trator, juntamente com o pessoal da Secretaria de Obras, tentando resolver um problema na comporta. Essa comporta no Rio Araranguá é muito importante, porque ali tem uma sanga e essa água entra e vai até ao encontro com o antigo leito da BR-101, quando ela não dá vazão. E aí ela acaba enchendo a barranca de trás para frente, ou seja, do antigo leito da BR-101 em direção ao Rio Araranguá. Por isso que essa comporta evita isso. Mas a água estava passando por baixo, alguma pedra, alguma coisa estava impedindo que ela realmente fechasse completamente. Esse problema acabou sendo resolvido. Mas a situação foi muito complicada. Na Rui Barbosa, por exemplo, nós tivemos praticamente a água chegando ali na beira para entrar no leito da rua, o que acabou não acontecendo. E na tarde de hoje, uma situação realmente lamentável, né? Infelizmente, uma mulher que levava na garupa um sobrinho de 4 anos, ela também jovem, né? Numa moto, entrou numa estrada e que estava submersa, muita água, e acabou caindo num buraco. Aí não se sabe se caiu do outro lado, enfim, e acabou vindo a óbito. Ela e o corpo do menino ainda não havia sido encontrado. O dela já havia sido encontrado. Quando eu gravei esse vídeo, não tive mais atualizações em relação a este assunto, mas houve essas duas mortes em relação a essa situação lá em Meleiro. A outra questão, né, que foi muito falada durante o dia, foi as buscas ao corpo de um jovem que teria caído da ponte, a ponte Pêncil, que liga ali Passo de Torres a Torres, o Brian, né? Ele deixou uma bicicleta amarrada do lado de Torres, né, e não voltou mais. Havia, no início, 5 vítimas, 5 pessoas em tese desaparecidas, né? E acontece que elas acabaram, não, para aí, um estava na casa de alguém, um dormiu com a namorada, enfim, ficou apenas o Brian. Pois é, os bombeiros retomaram as buscas hoje pela manhã, com helicópteros inclusive, e houve uma informação que foi checada pelo Corpo de Bombeiros. Um casal disse, olha, nós vimos algo parecido com um corpo, enfim, em um determinado lugar. Os bombeiros foram lá, não se confirmou. Mas enfim, uma situação que precisa ser melhor explicada, tanto pelo prefeito de Torres, quanto de Passo de Torres. Todos dizem, os dois, né, ambos falam que a manutenção foi feita, que não havia problema de manutenção, mas havia pessoas demais na ponte. Há uma placa lá dizendo que são 20. As pessoas não deveriam ter subido. Era carnaval, gente. Como é que você vai controlar isso? Controlar com responsabilidade. Ou Torres, ou Passo de Torres, ou ambas as prefeituras deveriam ter limitado a passagem de pedestres ali, como foi feito na virada do ano aqui no Morro dos Conventos em relação ao nosso deck. 300 pessoas a capacidade e havia ali um relógio digital. Entrou 300 pessoas, só sobe mais pessoas assim que descerem pessoas. E isso foi feito, não houve problema nenhum. Se tivessem feito isso lá, não teríamos esse problema. Não vamos minimizar, não, porque poderia ser uma tragédia muito maior. Ainda bem que não foi, mas por enquanto, pelo menos, pelo que se sabe, uma vida foi perdida. E isso não pode ficar em branco. Tem que haver responsabilidade dos 2 prefeitos
na minha modesta opinião. Um abraço, até amanhã.